Meus irmãos, qual é o tema da mensagem essa noite? Como é que você sabe, irmã Jéssica, que você nem viu o esboço? O tema da mensagem é porque Ele me amou. Isso é uma pergunta ou é uma afirmação? É uma afirmação. Porque Ele me amou. Você já parou para pensar o que essa afirmação está dizendo a todos nós, filhos de Deus? Vamos então ao nosso texto, sem olhar na palavra. Onde é que está o texto, irmãos? Glória a Deus, a turma fez uma campanha de verdade. 1 João 4,19. O que está dizendo em 1 João 4,19? Muito bem. Parabéns à igreja, os promotores, os mobilizadores, fizeram um bom trabalho. O que está escrito em 1 João 4,8? Está bem pertinho. Muito bem, muito bem. Aquele que não ama, pois Deus é, nós cantamos isso. Deus é amor. A Bíblia assim me diz, Deus é amor. Eu volto a repetir, Deus é amor. Buscai e achareis. É no capítulo 4, versículo 8 de 1 João, amém. É no capítulo 4, versículo 8 de 1 João, amém. Deus é amor, meus irmãos. Essa é a maior mensagem do mundo no mundo. Deus é amor. E ela não começa no mundo, ela começa na eternidade. Quando nós não entendíamos, nem vamos entender nunca, porque se tentar entender, fica maluco. A eternidade nós só entendemos do ponto em que nós iremos entrar nela e jamais sairemos. É só isso que a compreensão humana nos leva. Mas a eternidade de Deus, nós somos finitos e não tem como nós entendermos o infinito. Nós não viemos de lá. Então não adianta tentar calcular, não adianta tentar entender. Deus é amor desde sempre, desde o infinito. É só isso que nós podemos dizer. E nós agora amamos porque Ele nos amou primeiro e não foi lá na cruz. O início foi na eternidade. Lá no Salmo 139 diz que todos os meus dias e os seus foram escritos por Deus no seu livro. Ora, se isso está na Bíblia, é verdade. E é uma verdade absoluta. Então, na eternidade, Deus já sabia todos os meus dias, todos os meus pecados, que eu já cometi e que ainda vou cometer. Diga-se de passagem, Deus morreu pelos nossos pecados todos. Deus morreu pelos que eu já cometi, já estão perdoados. E aqueles que eu ainda irei cometê-los, Ele também já morreu. Deus é amor. E essa mensagem, meus irmãos, é a mensagem que a igreja não pode deixar de pregar nunca. Essa é a única mensagem que nós precisamos pregar. Deus é amor. Você pode pregar temas e temas, teológicos ou não, mas Deus é amor sempre vai estar presente nas nossas palavras, nas nossas mensagens, nos nossos sermões. Por isso que esse ano, em semelhança com os demais anos, esse é o foco de missões. Levar amor aos perdidos, levar Jesus aos perdidos. Não existe outra causa pela qual a igreja possa existir. Por isso que ainda agora eu falava aos irmãos que igreja é loucura, loucura para as pessoas do mundo. Nós nos debatemos, nós nos preparamos, nós nos arrumamos para construir templos, para abrigar o povo de Deus. A maioria do povo de Deus tem trabalhado para que no mundo inteiro tenha escolas, hospitais, creches, seminários. E olha a vida de um vocacionado.
Ele nasce, um dia ele entende o chamado de Deus, e ele larga tudo para ir se preparar, não é verdade, pastor Adriano? Passando horrores que nós não queremos nem imaginar que os seminaristas passam, né, missionário André? Até chegar no seu local de trabalho e doar sua vida e doar tudo aquilo que ele tem, porque nós aprendemos, irmão Adilson, quando embaixadores, que o embaixador dará tudo o que puder para o sustento de missões. São coisas dessa natureza que levam o homem a pensar que o evangelho, que igreja, obra missionária é loucura sim. Pessoas deixam tudo o que pretenderam fazer por um sonho que não é dele. E vão em busca de algumas pessoas que eles nem conhecem, que nós não conhecemos, que são perdidos, indignos, jogados na sarjeta e na lama. Fétidos de verdade. Isso na sua pior configuração. Isso é amor. Isso é amar a Deus. E nós temos aqui, muito próximo, está no esboço, está aqui nas disposições, estão nos slides, o acróstico amor. Quando Deus me chama para amar, eu devo entender que isso é através da evangelização ao próximo. Porque Ele me amou, eu amo. Aquele que não ama, não é nascido de Deus, diz a palavra de Deus. Então a igreja deve ter esse sentimento? O amor é um sentimento? Não, irmãos, o amor não é sentimento. O amor é uma atitude. Se amor fosse um sentimento, a minha esposa já teria ido embora. Porque, às vezes, sentir, não dá para sentir algumas coisas. Mas amar é uma escolha. Amar apesar de. Foi isso que Deus fez lá na eternidade. Ele olhou para mim, imperfeito, olhou para você, imperfeito, olhou para aquele camarada que ainda está lá jogado, imperfeito, mas o Senhor escolheu e conta comigo e com você para ir buscá-lo. Amor não é sentimento, amor é atitude. Amor é entender que precisa amar e começar a amar, agir amando. E o acróstico diz que o M diz que quando eu amo, eu multiplico. Multiplicar o quê, irmãos? Multiplicar a oferta missionária é importante, porque nós estamos fazendo uma campanha extraordinária, não é verdade? Mas de que adianta nós aumentarmos a nossa oferta, ultrapassarmos o alvo de 18 milhões, para que os projetos possam ser alcançados, para que mais igrejas sejam plantadas, se eu não multiplicar verdadeiramente discípulos? Pois ainda agora falávamos que nós devemos rogar ao Senhor da seara, para que envie obreiros para a sua seara, porque a seara é grande, mas os obreiros são poucos. E aí, pensando nisso, como é que você vê essa multiplicação? Quando nós dizemos, roga ao Senhor da seara, para que Ele envie obreiros para a sua seara, talvez você imagine como eu imaginava, vai cair pastor do céu, vai cair missionário do céu, porque é o Senhor que vai mandar. Errado, é a igreja quem tem que produzir esses obreiros, porque quando eu amo, eu multiplico discípulos. Multiplicar discípulos, irmãos, não é fábrica de fazer bombom, que cai o docinho lá e vem a máquina, enrola o papel e daqui a pouco nós temos milhares de unidades e centenas de pacotes. Fazer discípulos leva tempo. Pastor Donizete sabe muito bem disso. Mas também
Quando eu amo, eu oro. E sabe, meus irmãos, a oração não tem sido prioridade de muitas igrejas. O ativismo tem sido a prioridade de muitas igrejas. E a oração não tem sido. E é um grande erro dessas igrejas. Porque quando eu oro, eu crio um movimento, não apenas aqui, mas no céu. E esse movimento que nós criamos, tanto aqui como no céu, ele resulta em avivamento. Sabe, meus irmãos, parece que no nosso meio batista essa palavra é desgastada, avivamento. Você já parou para pensar que talvez isso seja uma verdade? Parece que avivamento não é coisa da nossa realidade, isso é um engano muito grande. Avivamento, meus irmãos, não é barulho e não é fogo. Avivamento é ação decisória em obedecer o propósito divino que Ele mandou para nós. Isso só se faz através de um grande movimento de oração. Mas quando eu amo, a Bíblia diz que eu também reparto. Repartir o quê, meus irmãos? Eu não sei essa sociedade de hoje, mas na minha época, na época do irmão Odilson, da irmã Conceição, na época em que existiam cercas nos quintais, no dia em que minha mãe matava uma galinha, irmão Davi, metade não era nossa. Sabe de quem era? Do vizinho do lado, do vizinho do outro e provavelmente do vizinho do fundo ou da frente. Naquela época, não precisava ser crente para amar e repartir. Era comum das famílias. Hoje, com as grandes construções de condomínio e com os muros, quantos pratos você recebeu do seu vizinho esse ano? Quantos? Quantos pratos você deu ao vizinho esse ano? Então, meus irmãos, quando eu amo, eu reparto. Se eu não consigo repartir um prato de alimento, ou um pedaço de bolo, ou ir no muro, no meu vizinho, para bater um papo, eu não terei condições de repartir o amor de Deus. Nem tampouco os recursos para a obra missionária, nem tampouco nós poderemos dizer que somos dotados de generosidade. Generosidade é algo que hoje anda em baixa, até mesmo dentro de muitas igrejas, que não é o caso dessa igreja. O que eu entendo com isso, meus irmãos? Porque Ele me amou, eu consigo desenvolver. E aí nós temos grandes exemplos na palavra de Deus. Essa parte que o irmão Adilson já sabe de cor, pode até me ajudar a pregar nesse momento. Abra sua Bíblia para o livro de Romanos. Vamos ver alguns exemplos que Deus nos apresenta na sua palavra, que nós podemos tirar lições de lá. Porque não adianta nós falarmos, olha, meus irmãos, tem que repartir, tem que fazer assim, tem que amar, tem que fazer isso, se nós não mostrarmos na palavra de Deus quais os exemplos que Ele deixou para nós. Então, o livro de Romanos, o capítulo 15, o versículo 26, tem alguém falando de alguém por uma causa nobre. Romanos, capítulo 15, versículo 26. Eu queria que alguém lesse, por favor, aí na sua tradução, fale bem alto e me ajude, por favor. Quem? Irmã Jéssica, por favor, leia. Romanos 15, versículo 26. A Macedônia e a Acaia. Agora, por favor, vamos comigo lá para o livro 2 Coríntios 8. Nós temos aqui versículos de 1 a 8. 2 Coríntios 8, versículos de 1 a 8. Eu lerei
E os irmãos vão nos acompanhar. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Mais uma vez, ele fala sobre a Macedônia. Porque em meio a muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Amém, irmãos? Eu quero parar bem aqui, embora que o texto vá até o versículo 8. Esse texto já disse tudo. Quem é que está falando aqui, lá em Romanos, e agora também aqui em Corinto? Paulo. Pare um pouco para pensar, meus irmãos. Essa igreja tem mais de 40 anos. O que você gostaria de ouvir de uma pessoa muito eminente como o apóstolo Paulo a respeito dessa igreja? Com certeza, eu creio que você queria e gostaria de ouvir coisas boas. Coisas como o relatório missionário que essa igreja tem produzido. Exatamente isso que o apóstolo Paulo faz 2 vezes, em 2 ocasiões muito grandes. Ele escreve, meus irmãos, para a igreja em Roma. E ele escreve para a igreja em Corinto. Diga-se de passagem, essa carta não foi lida apenas nesses 2 lugares. Essas cartas corriam às províncias. E o apóstolo Paulo está dizendo: meus irmãos, eu me alegro porque Deus levantou uma pequena igreja de uma pequena região. E olha, meus irmãos, é importante nós entendermos que essa história não começa aqui nesse livro. Essa história começa lá no livro de Atos, o capítulo 16. Lá em Atos, o capítulo 16, Paulo estava, dominado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E ele disse: eu vou para a Ásia. Vou plantar igrejas na Ásia. E ele já estava com as passagens pagas. E ele estava pronto. Levou consigo Silas. À noite, sobreveio uma visão a Paulo. E nessa visão, Paulo vê um varão. Você lembra qual a nacionalidade desse varão? Macedônio. Você lembra o que esse varão falou para Paulo? Passa a Macedônia e venha nos ajudar. Meus irmãos, Paulo ficou quebrado, porque ele estava com todo o seu planejamento para a Ásia. E aí agora ele tem que tomar um outro rumo. Mas o mais importante não é que Paulo estava desfeito o seu projeto. Aí cabe a vontade de Deus e o poder do Espírito Santo de Deus, porque no texto que segue, ele disse que o Espírito do Senhor Jesus nos impediu de irmos para a Ásia. E agora foram para a região da Macedônia. Indo para essa região, continua o texto, a partir de Atos 16, você vai acompanhar em casa para você entender melhor. Eles chegam, Paulo e Silas, chegam a uma cidade chamada Filipos. E como todo crente, eles tinham horário para orar. E eles começaram a procurar um local adequado para orar. Porque quando eu amo, eu oro.
E aí Paulo e Silas disseram assim: rapaz, eu acho que lá na beira do rio é um bom lugar. E provavelmente procuraram a margem do rio, irmão Dias, talvez ali debaixo de alguma árvore, numa sombra, e ali começaram a orar. E viram que na praia haviam muitas pessoas e muitas mulheres, e eles decidiram pregar o evangelho. Qual foi a primeira pessoa que se converteu lá em Filipos, irmãos? Lídia. Lídia. Quero dizer com isso, olha o poder de Deus, meus irmãos. O primeiro cristão em toda a Europa, que hoje é Europa, Lídia. E agora há pouco eu falava para os irmãos que Deus levantou uma mulher lá na Santana. Deus levantou na Europa, irmão Adilson, Lídia, para ser o primeiro cristão que aceitou o Senhor Jesus através da pregação do apóstolo Paulo. E começou ali a plantação de uma grande igreja. Eu vou pular logo para aquela outra parte, porque esse negócio aqui é muito gostoso e eu não me contento. Então, vou ficar devendo, mas eu vou pular para outra parte. Depois desse negócio da Lídia, tem a moça adivinhadora, que Paulo também ganhou, que era um monte de demônio, expulsou. Foram presos. Porque foram presos, apanharam um bocado, passaram a noite lá gemendo, de dor, né, reclamando, não foi, irmão Dilson? Não, cantando. E aí vem a conversão do carcereiro, que foi outro crente, eu acho que deve ter sido diácono da igreja, ou missionário, eu não sei, mas aquela turma toda daquela igreja. Agora, meus irmãos, anos depois, o apóstolo Paulo recebe dessa mesma igreja, quando ele está preso. Alguns dizem que era em Roma, outros dizem que era em outro lugar, eu não sei, só sei que ele estava preso. Ele recebe uma carta, e ele recebe uma grande oferta dessa igreja do qual ele havia fundado, começado. E ele escreve outra carta, e essa carta que ele escreve é a carta aos Filipenses, que você vai ler e que você vai entender todo o contexto em que Paulo se envolveu. Esses exemplos, meus irmãos, eles trazem assim muita segurança para nós, porque aquelas igrejas da Macedônia, aquelas igrejas que estavam lá, era como se tivéssemos em uma época como essa, mês de setembro, suposição, em que todas as igrejas estavam em campanha de missões. E, naquele momento, eles mandavam os encartes para todas as igrejas. E aí verificaram que a Macedônia era muito grande, era muito longe. E viram também, irmão Mateus, que eram igrejas pobres, pequenas e pobres. E provavelmente alguém deve ter dito: não vamos incomodar os irmãos, são tão pequenos e tão pobres, estão passando lá uma dificuldade, não mandar material para eles não. Os macedônios ficaram sabendo. E o apóstolo Paulo diz bem aqui, que eles imploraram com muitos rogos para fazer parte daquilo que Deus estava fazendo no mundo naquela época, meus irmãos, através da pregação de Paulo, através da pregação dos macedônios, o evangelho chegou até mim e a você. Sabe por quê? Saindo de Jerusalém, indo para Antioquia, indo para a Macedônia, através da grande diáspora, o que nós chamamos de diespolem, a polinização da palavra de Deus, o evangelho chegou na Europa. Da Europa, o evangelho cria uma grande raiz na Inglaterra, e da Inglaterra vai para a América, e da América vem para nós. Aí me faz lembrar do nosso pastor Donaldo. Eu lembro como se fosse hoje, um homem de quase 3 metros de altura. Eu pensava que ele era o Golias. Irmã Conceição lembra disso. Era um missionário lá da nossa igreja do bairro, a presbiteriana. E outros missionários que chegaram aqui, que fizeram a obra, inclusive nessa igreja, pastor Jaime Garré. Americanos que trouxeram o evangelho para a nossa terra. E há um texto na palavra de Deus que diz assim: estes que têm alvoroçado o mundo,
chegaram também até nós. Lá no texto da grande comissão, eu queria que nós repetíssemos esse texto, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus mandou que aquela turma lá pregasse até os confins da terra. Eles pregaram. Sabia disso? Eles pregaram. Porque eles foram até onde dava de ir. Eles não vieram ao Brasil porque não tinha gente ainda aqui. Naquela época. Porque se o mundo todo, se as pessoas estivessem espalhadas no mundo todo, eles teriam alcançado o mundo. Mas as coisas precisam ter o seu começo, o seu meio e seu fim. Hoje nós estamos o que era para eles, os confins da terra. Mas nós temos o nosso confim. Nós precisamos alcançar os nossos confins da terra. E essa igreja aqui na Macedônia, nos dá um grande exemplo. Eles tinham dificuldades financeiras, sim, meus irmãos. Tinha muitos irmãos doentes, sim. Mas eles fizeram da sua generosidade, porque eles entenderam que eles podiam repartir, mandaram uma oferta que supriu a necessidade dos santos da Judéia. Não mandaram uma oferta, pastor Donizete, para um negocinho pequeno, para uma campanha, não. Eles estavam mandando uma oferta que supriu toda a Judéia. Sabe o que eu entendo nisso? Generosidade. Por que eles mandaram para a Judéia? Berço do Evangelho. Em agradecimento espiritual, porque de lá veio o Evangelho que chegou até nós. Agora a reciprocidade, porque eu amo, eu reparto também com os meus irmãos. É por isso, meus irmãos, que hoje eu vim aqui agradecer. Só agradecer. Porque essa igreja já fez e vai continuar fazendo aquilo que o Senhor propôs a ela. E digo mais, meus irmãos, meus queridos irmãos, com esmero, com alegria, com sangue latejante, porque nós precisamos ainda alcançar os confins. Eu gostaria de deixar uma pequena frase, que não é uma frase de efeito, não, é uma verdade bíblica. Eu quero que você repita comigo, para que nós tenhamos consciência de como que nós devemos fazer missões. Existem dias que nós não estamos muito afim de fazer missões, é verdade ou não? Missionário André, tem dias que dá vontade de ficar na rede, né, irmão? Tem dias que dá vontade de ir para a beira do rio só pescar, esquecer aquele trabalho duro. Pastor Adriano, existe dias que você tem vontade de pegar sua família e dar uma desaparecida para uma praia e não vê ninguém. É a verdade ou não? Pastor Donizete, eu tenho certeza que você sente saudade de pegar o timão de um barco, subir o rio, parar num lugar e assar um peixe na beira da praia. Sim ou não? O perigo disso é acostumar de novo com o timão, Jefferson, e querer ficar. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz que nós precisamos fazer missões com vontade. Vamos dizer isso? Precisamos, missões se faz com vontade. Repita, por favor. Mas missões também se faz sem vontade. Repita isso. Missões se faz, pode repetir, pedindo a Deus
que nos dê vontade de fazer missões. Missões se faz com vontade, missões se faz sem vontade e missões se faz pedindo a Deus que nos dê vontade de fazer missões. Ou seja, nós precisamos fazer missões sempre. Feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus, porque ninguém aqui tem a competência de acrescentar um segundo da sua vida. Também ninguém aqui tem competência de fabricar um caroço de arroz que o Senhor coloca abundantemente nas nossas mesas todo dia. Ninguém aqui tem competência, embora que o conhecimento da ciência esteja avançado, de curar enfermidades sem que Deus esteja no processo. Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz que sem Ele nós não podemos fazer nada. Porque missões se faz com vontade. Missões se faz sem vontade. E missões precisa ser feito pedindo a Deus que nos dê coragem, vontade e ousadia para fazer missões. Eterno Deus, muito obrigado. Nós vivemos esse dia porque o Senhor escreveu no seu livro o dia de hoje. Lá na eternidade, Senhor Deus, eu não tenho como calcular isso, mas o Senhor escreveu esse dia. E esse foi o dia que o Senhor escreveu que nós estaríamos juntos aqui neste lugar. Que hoje nós falaríamos aquilo que o Senhor quer que nós falemos, aonde quer que estejamos indo. Missões se faz com vontade. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Por isso que missões se faz até mesmo sem vontade. E missões se faz pedindo a Deus que nos dê vontade de fazer missões. Porque eu amo, eu reparto a generosidade do amor de Deus. Senhor, muito obrigado pela vida, existência dessa igreja, a qual não tenho dúvida que o Senhor escolheu para ser um luzeiro neste lugar, e deste lugar resplandecer a tua luz nos lugares mais distantes, que são os nossos confins. Abençoe ricamente essa igreja, Senhor Deus, dando cada dia visão ampliada do seu reino, visão ampliada do que ela precisa fazer através de missões. Multiplica, Senhor Deus, os obreiros que essa igreja precisa produzir, porque ela multiplica discípulos. E esses obreiros que estão faltando na seara saem desta fábrica de discípulos. Ó Deus, abençoe todos os lugares em que essa igreja tem estendido o espaço da sua tenda, para que ali o povo também entenda e venha a ser igreja do Senhor, igreja latejante com o sangue de Cristo nas suas veias. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos. Amém.